Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 20, versículo 6 ao 12. Aleluia. Olha lá, pessoal, lá tecnologia. Essa plaquinha aí me traz boas recordações. Tecnologia do encontro, tecnologia. Está escrito assim, amigos. Versículo 6. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Glória a Deus. Amados, Atos capítulo 20, essa passagem que nós acabamos de ler, registra a última visita de Paulo à cidade de Troade. E sabendo Paulo que no dia seguinte teria que partir, Paulo aproveitou essa oportunidade para transmitir ao povo de Deus tudo aquilo que podia. Ele aproveitou essa oportunidade para transmitir ao povo tudo aquilo que ele podia transmitir acerca de Deus e das Escrituras Sagradas. Só que durante essa reunião é interessante que um certo jovem chamado Eutico, ele adormeceu durante o extenso discurso de Paulo. Ele caiu da janela, caiu do 3º andar. Imagina aí, ele caiu do 3º andar e morreu. E aí esse texto ele nos ensina importantes verdades sobre a vida da igreja, a centralidade da palavra e a graça restauradora de Deus. Porque uma igreja saudável é marcada pela comunhão. Foi isso que estava acontecendo neste evento. Eles se reuniram para partir o pão. Isso fala de comunhão. E aí também acerca da palavra. Paulo ele dedicou bastante tempo. Imagina aí, você pregar praticamente uma noite inteira. Ele dedicou tempo para transmitir a palavra. E também nós aprendemos acerca da vigilância espiritual e do poder restaurador de Deus para a vida daqueles que porventura num culto precisarem de uma ressurreição ou até mesmo de uma restauração. E aqui diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Lucas ele vai destacar aqui
que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. E essa reunião ela era proposital, ela era intencional. Eles decidiram se reunir num lugar. E a igreja ela reúne-se no primeiro dia da semana em memória da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no domingo, de manhã cedo, está escrito nas Escrituras. E em memória disso é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã de domingo. Em memória do Senhor Jesus, nós nos reunimos numa manhã de domingo para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome de Jesus. Eles partiram o pão da mesma forma que nós fazemos na ceia do Senhor. No domingo pela manhã, eles partiram o pão. E para o povo de Deus, amigos, o primeiro dia da semana não é apenas um dia qualquer, não é como um feriado. O primeiro dia da semana fala de primícia, é entregar aquilo que é de melhor para Deus, é glorificar o nome do Senhor Jesus. Primícia é um ato de adoração ao Criador, ao Deus Altíssimo. E nós, como cristãos, nós precisamos valorizar a comunhão da igreja, a adoração coletiva, porque a comunhão coletiva ela fortalece a nossa fé. Pois a igreja é um lugar de crescimento espiritual. Este ambiente pelo qual nós nos reunimos pela manhã, nós separamos tempo da nossa vida. Na eternidade, irmãos, no tempo, nós separamos tempo da nossa vida para exaltar o nome daquele que nos deu fôlego de vida, a respiração, que nos deu saúde, que nos deu a provisão para glorificar a Ele. Aleluia! A palavra de Deus ela deve ocupar o centro da reunião. Paulo falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Muitos de nós temos uma dificuldade gigantesca de parar por algum tempo para ouvir alguém ensinar. Muitos de nós têm essa dificuldade. Existem pessoas que vão para o encontro, irmãos, e aí ele fica agoniado lá. Tem gente que fica aí, se levanta, vai, bebe água, vai no banheiro, tem gente que até quer vir embora, porque ela acha muito difícil parar algumas horas da sua vida para ouvir algo que vai transformar a vida dela. Paulo, irmãos, não era qualquer pregador que estava pregando nessa reunião. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo dedicando tempo para transmitir tudo aquilo que podia para a igreja de Deus. Às vezes eu paro para observar e eu me sinto privilegiado quando eu vejo o bispo pregar, quando eu vejo os pastores dessa igreja pregar, porque são homens que têm o que falar para nós, são instruídos na palavra de Deus. Agora imagina o apóstolo Paulo, um homem que foi treinado, que foi preparado aos pés de um dos maiores mestres da época, Gamaliel. E além de ser instruído na letra, Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus, irmão. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis que aos olhos, que aos ouvidos do homem não é lícito falar. Paulo, ele esteve na eternidade por um tempo. Ele viu, imagina aí você ser arrebatado ao terceiro céu, irmãos. Olha o trocadilho. O jovem caiu do terceiro andar. E Paulo, ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. Então, de terceiro andar, irmão, de terceiro céu, Paulo sabia muito bem o que fazer, porque ele já esteve nessa classe. Então, o foco do encontro não era entretenimento neste momento aqui. O foco do encontro era a exposição das Sagradas Escrituras. E Paulo sabia que aquela poderia ser a última oportunidade dele
estar com os irmãos. E aí ele dedica todo o tempo possível e ele alarga o seu discurso até a meia-noite. A palavra de Deus aqui, ela recebe prioridade máxima na reunião. Você quer, irmão, viver transformação na sua vida? Deixe que a palavra de Deus tome espaço na sua vida. Deixe que a palavra de Deus ocupe o lugar que ela sempre deve estar na nossa vida enquanto vivemos nessa terra. Uma igreja forte, ela é edificada pela palavra de Deus. Crentes maduros são formados pelo ensino bíblico e a prática deles. Portanto, queridos, nós devemos valorizar a fidelidade às Escrituras Sagradas. Aleluia! Há muitas luzes no cenário. Nós não sabemos de fato por que esse jovem adormeceu. Talvez por causa da fumaça que havia no local, porque naquela época eles usavam lamparinas. Talvez, de repente, a fumaça, né? Ou talvez até mesmo porque ele havia trabalhado o dia inteiro e chegou lá fadigado e cansado. Nós não sabemos, mas havia muitas lâmpadas acesas naquele ambiente e estava iluminando o mesmo. Assim, esse jovem dormiu. Ele estava num ambiente profético, olha só, mas estava desconectado. Estava num ambiente com muitas chamas acesas, mas a chama desse jovem estava se apagando pouco a pouco. Pasme, mas existem muitas pessoas que se reúnem nesse mesmo ambiente aqui, como eles estavam, e também, por algum momento, se desconectam do sagrado. Existem pessoas que, como esses jovens, estão aqui. Talvez não, as luzes de muitas pessoas aqui estão acesas, mas a luz de alguém está se apagando, e a morte espiritual está batendo à sua porta. Talvez alguém, irmão, não vai cair da cadeira e vai morrer, mas a sua vida espiritual está por um fio. E Deus, nessa manhã, através da palavra de Deus, quer te despertar para que você possa novamente acender a sua lâmpada. Esse jovem estava sentado na janela. Ele não estava totalmente fora, mas também não estava totalmente dentro. Não estava envolvido 100% com a comunhão. A janela é um lugar de transmissão. Se você, na sua casa, você se debruçar na janela, ali você irá ver muitas coisas, tanto de dentro da sua casa quanto daquilo que está fora. A janela nos transmite um lugar de transmissão, lugar de quem escuta e de quem vê, mas que não mergulha. Estar assentado na janela é estar num lugar de indecisão. Ao mesmo tempo que você vê o que é sagrado dentro, você também contempla o mundo lá fora. Alguém certa vez disse a seguinte frase: que os olhos são as janelas da alma. Jesus também, em Mateus 6,22, disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando nós mantemos os olhos fixos no reino de Deus, naquilo que é sagrado, temos discernimento e direção para a nossa vida. Porém, quando os nossos olhos estão voltados para o mundo, para os valores do mundo, a escuridão logo toma conta da luz. É possível, queridos, estar na igreja, estar num lugar de comunhão, estar num lugar profético e ao mesmo tempo
estar distraído espiritualmente. O descuido espiritual, ele precede muitas quedas. Esse jovem não caiu tentando fugir da presença de Deus. Ele estava ali na janela. Ele estava lutando para permanecer. Ele estava num ambiente profético, muito importante e sério. Mas o local que ele estava sentado não era o ideal. Ei, saia da janela e senta no meio do povo. Vem para a comunhão, chega para perto, porque é perto que a sua chama ela vai se acender ainda mais. É perto, é na comunhão que você vai ter intimidade com o Pai. É perto da comunhão que você estará perto de receber as maiores bênçãos de Deus através da palavra de Deus que é transmitida. Aleluia! Eu fico imaginando Jesus pregando, Paulo pregando nas ruas, nos cenáculos. Você para imaginar quando Jesus estava naquela casa aqui, aqueles 4 amigos levaram um paralítico e subiram pelo telhado. Ei, quando Jesus estava pregando, irmãos, em muitos lugares as pessoas queriam estar perto. As pessoas queriam tocar em Jesus. Paulo pregava, irmãos, e as pessoas queriam chegar perto, porque sabiam que não era qualquer pregador, não era qualquer palavra. Existem muitos pregando por aí, atraindo pessoas de forma errada. Ei, valorize quem prega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. A palavra de Deus é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi a palavra de Deus personificada, a carta de Deus declarada e enviada para o homem. E muitos desprezaram. Mas ei, você que está aqui, chega perto. Aleluia. Se junta, se conecta. Não fique na janela da indecisão. Se você ficar na janela, pode ter certeza, você vai cair e vai morrer. Pergunte para si mesmo: o que tem ocupado os meus olhos e o meu coração? Para onde você está olhando? O que você tem contemplado nesses últimos tempos? Quanto mais contemplamos a Cristo, mais refletimos a luz dele nesse mundo. Quanto mais você contemplar o sagrado, quanto mais você parar para ouvir o sagrado, mais a luz de Cristo irá brilhar através da sua vida. E por onde, aonde houver trevas, irmãos, você irá passar e a luz de Deus vai iluminar todo o ambiente. Aleluia! O Deus da palavra é também o Deus da restauração. Levanta a plaquinha aí, por favor. 10 minutos. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis. Imagina aí, Paulo já havia pregado até a meia-noite. Aí eu digo, cai da janela, o povo fica atribulado. Não vos perturbeis, porque a alma dele está nele. E subindo, olha só, que a sua alma nele está, versículo 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até ao amanhecer. E assim partiu. Observe que a narrativa deste evento não termina na queda do jovem, mas na restauração de Deus. Quando Paulo desce até Eutico, Paulo demonstra compaixão sobre a vida desse jovem. Ele caiu da janela, parece que ele é uma pessoa irresponsável,
né? Porque ele sentou num lugar que não deveria sentar. Parece que ele é negligente, mas mesmo assim, Deus, através da vida do apóstolo Paulo, foi lá e ressuscitou esse jovem. Deus, ele intervém na vida do jovem. Deus deu uma segunda chance para a vida desse jovem. E o que eu acho interessante é que não fala mais sobre ele. Eu acredito que depois dessa lição que ele aprendeu, nunca mais ele sentou em janela nenhuma. Existem experiências que você irá viver para você aprender, e eu irei viver, para nós aprendermos a ficar na posição correta. Paulo, logo após realizar este grande milagre, Paulo voltou, partiu o pão com todos e ainda pregou até o amanhecer. O culto poderia ter acabado ali. É verdade? Paulo estava pregando. Aí ele para, desce, vai lá, ressuscita o jovem, o povo fica meio que alvoroçado. Aí Paulo, olha, não se perturbe, porque o jovem está vivo. Paulo poderia ter parado ali de pregar, né? Porque algo fora da realidade deles aconteceu. Você não vê ninguém ressuscitando toda hora. Você não vê um milagre de ressurreição acontecer qualquer dia da semana. Não. O jovem ressuscitou. Paulo olha no relógio. Vamos continuar pregando. Vem todo mundo para cá. Porque ressurreição Deus pode fazer qualquer dia. Mas a exposição da palavra de Deus não é todo momento. O povo ainda ceia e Paulo prega até o amanhecer. Um grande milagre nunca deve substituir a pregação e a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ter prioridade máxima. Aconteça o que acontecer, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ocupar um lugar de destaque nas nossas vidas, nas nossas igrejas, onde nós nos reunimos, porque passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus continua pregando, operando milagres todos os dias. Nós estarmos aqui já é um grande milagre. Nós estarmos respirando é um grande milagre. Porém, Deus quer que a sua palavra continue sendo anunciada e impactando muitas vidas, aconteça o que acontecer. E para nós concluirmos e finalizarmos, quando a palavra de Deus ocupa o centro da nossa vida e na igreja em que congregamos, primeiro, a comunhão é fortalecida, a fé é edificada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão perdendo a fé, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está sendo negligenciada, a palavra de Deus já não está sendo mais ouvida, e Deus quer que nós demos crédito à sua palavra. Por isso que Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Por que o mundo está aí? Porque eles não querem ser transformados. O mundo está cada dia sendo de mal a pior. Muitas pessoas estão entrando em apostasia pessoal, porque a Bíblia está sendo negligenciada. Terceiro, as quedas são evitadas quando a palavra ela é tomada no lugar de destaque. Quarto, os feridos são curados, as pessoas são restauradas, porque é a Bíblia sendo impregnada na nossa vida, é a palavra de Deus impactando os nossos corações. Glória a Deus. Quem valoriza a palavra de Deus, como Paulo e aquelas pessoas daquela noite valorizaram, a comunhão ela é fortalecida. As pessoas permanecem firmes, aconteça o que acontecer. Pode vir a perseguição. Paulo dizia: pode vir a fome, o perigo, a nudez, a espada, a fome, pode vir o naufrágio, pode vir o que for. Eu estou firmado em Deus.
eu estou firmado na rocha. E a palavra de Deus, ela é a minha âncora. É ela que me sustenta no meio dos vendavais. É a palavra de Deus que ilumina os meus caminhos. É a palavra de Deus que fortalece a minha fé. Portanto, irmãos, se junta, senta perto da mesa, chega perto do altar de Deus, dê credibilidade aos grandes homens de Deus que transmitem a palavra de Deus, porque assim, dessa forma, você não irá cair. E ainda que você caia, mas você não irá ficar prostrado, porque você sabe o caminho. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.